E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar trazendo para vocês uma dica super importante como é que você pode estar melhorando o desempenho do Photoshop dentro da sua máquina. Às vezes você não tem uma máquina que tem um desempenho tão bom assim, mas com essas dicas aqui você vai conseguir estar melhorando um pouco isso, tá bom? Então, a gente tem aqui, eu já abri o Photoshop, você vem aqui no menu editar, vem nas barras de preferência e desempenho. E aí vai abrir uma aqui onde a gente vai estar configurando a nossa o uso da memória dentro do Photoshop para a nossa máquina. Então, a gente tem aqui, por padrão, o Photoshop sempre vem com uma memória dedicada aqui de 70% para ele, né? Ou seja, 70% da sua memória vai ser usada para o Photoshop, independente se você tiver outros programas abertos. Então, geralmente é aconselhável que não ultrapasse a margem dos 85%. Você não pode colocar 85% para cima, já fica, isso pode prejudicar o desempenho dos outros aplicativos se você usa mais de um aplicativo como o Photoshop, então não é recomendável deixar 85%. Então trabalhe sempre dentro aí dos 70% a 80% no máximo. Eu geralmente deixo 75%. Então 75% da minha memória, né? Eu tenho 8 GB de memória e aí 75% desses 8 GB são dedicados para o Photoshop quando eu estou fazendo o uso dele. Então ele fica bem mais leve, fica fluido, mesmo com arquivos um pouco mais pesados. E aí depois, se você configurar isso aqui, a porcentagem, você tem uma outra opção aqui abaixo que é em relação aos cachês, né? Os cachês são a quantidade de vezes que você, por exemplo, salva um documento, algo dentro do Photoshop, aquilo é liberado um arquivo, que isso vai gerando, vamos dizer assim, um peso, né, dentro do programa. Então, aqui você pode escolher a quantidade, né, de acordo com o que você vai usar. Por exemplo, se você vai estar utilizando o Photoshop para desenvolver sites, plataformas web, landing pages, então é aconselhável você só escolher isso aqui, ó, clicar na primeira opção, que automaticamente ele vai configurar um nível de cachê para o design de web. O design de web é aquele que vai desenvolver aplicativos, desculpa, o design web UI é aquele que vai desenvolver aplicativos, sites para web, entre outras ferramentas que é utilizado na internet. E aí a gente tem também a outra opção que é o padrão fotos, ou seja, se você vai utilizar o Photoshop só para editar imagens, editar coisas mais simples, que não vai exigir tanto, né, não vai ter tanto peso assim, você pode utilizar o padrão fotos, né? Então, você colocando o padrão fotos, aquilo ali você vai deixar a tua máquina tipo aperfeiçoada para esse tipo de desenvolvimento. E aí a gente tem o último que é para grandes dimensões de pixels, ou seja, se você vai utilizar o Photoshop para estar editando documentos que são muito pesados, exemplo, criar banners, coisas com mais de 1 metro, por exemplo, de, de tamanho, então aquilo vai gerar um peso dentro do Photoshop. Então é aconselhável que você escolha essa opção aqui para que o nível de cachê dele seja propício para usar para esse tipo de edição, tá certo? Então, só com essas duas ferramentinhas aqui dentro do Photoshop, de melhorar o desempenho, você já consegue ter uma fluidez melhor no seu Photoshop, tá certo? Então, essa daqui é a dica de hoje. Você, depois de finalizar aqui, dá um OK. Essa daqui é a dica de hoje para você melhorar o desempenho do seu Photoshop na sua máquina, certo? Lembrando que, claro, não vai fazer um milagre, né? O Photoshop ele não vai fazer um milagre com essas configurações, fazendo com que sua máquina rode tudo ou coisa do tipo. Não. É importante um desempenho bom já da máquina, só que para utilizar o Photoshop dá essas opções para a gente conseguir mais fluidez dentro do trabalho, certo? Então, até o próximo tutorial.